eu não tenho esse número na cabeça hoje. Mas eu acredito que colocando tudo, todos os clientes que o metrô perder, inclusive, acho que não vai chegar a 3 bilhões. Acho que vai chegar metade do preço das linhas que a gente está projetando hoje. Tá? Para o engenheiro Vinícius, da parte de Camilo, não consegui. Estudante de engenharia civil da PUC. Camilo, onde você está, Camilo? Camila, desculpe. Vamos lá. Oi, Camila. A pergunta da Camila. Tendo conhecimento das variáveis do eixo norte-sul de Curitiba, onde hoje existe a canaleta de ônibus, na sua opinião, qual é o melhor método construtivo para a implantação do metrô? Camila, eu vou responder de forma um pouco mais generalista dentro da linha que eu coloquei e que o Hugo endossou há pouco. A minha opinião é a de que, com conhecimento da circunstância, com conhecimento do contexto, eu sou favorável à decisão de colocar na ponta do lápis. Colocar na ponta do lápis no sentido de ver o que a gente vai ter de custos e benefícios, incluindo o longo prazo. No sentido de que, se houver uma solução mais robusta para ser implementada, que no longo prazo se mostre coletora de maiores benefícios, eu entendo que ela é interessante. Mas há uma ressalva nessa história. A ressalva nessa história é a seguinte: um método ser mais caro ou mais barato na implantação significa você ter propostas comerciais diferentes, significa você ter um proponente de uma empreiteira, de um consórcio, lançando mão de uma solução, essa solução tem o seu custo associado, isso resulta em uma proposta comercial. Uma outra empreiteira, um outro consórcio, lançando mão de uma outra solução, ainda que semelhante, mas diferente, acaba também resultando em outros valores. Isso aí muda a configuração do empreendimento, o valor maior, ainda que melhor por ser mais robusto, ainda melhor porque no longo prazo se mostra mais interessante. Na hora da decisão, por questões legais, vale o exemplo que o Hugo citou da paralisação da linha em São Paulo, acaba correndo o risco de ter esses problemas. Como resolver isso? Essa decisão ela precisa estar contemplada, pelo menos em linhas gerais, já no projeto básico. O projeto básico ele precisa já contemplar as macro decisões a respeito do método construtivo. Isso significa que a decisão vai acabar não sendo de quem faz a proposta comercial. A decisão muitas vezes vai ser da equipe municipal ou estadual. Isso inclusive um temor que eu tenho aqui em Curitiba. Lá em São Paulo a gente tem o metrô como uma autarquia do estado, não é isso, Hugo? Empresa de economia mista lá, perdão, a autarquia eu confundi com a CET, né? A gente tem o metrô de São Paulo como uma empresa de economia mista, exemplo do que é o Banco do Brasil, também é assim. Aqui em Curitiba a gente ainda não tem a empresa metrô de Curitiba no sentido de a formalidade da empresa metrô. Isso é do município, é do estado, de quem que como vai funcionar. São decisões que precisam existir antes para possibilitar que já nas fases de estudo, já nas fases de projeto básico, exista essa definição prévia quanto ao método construtivo. Em resumo, sou a favor do estudo detalhado. Próxima questão para o geólogo Hugo. Já está aqui. João Augusto, né? João Gustavo. Como funciona o gerenciamento dessas obras? Depende. Nós temos vários tipos de contrato. Contrato normal, que a gente carinhosamente chama de contrato papai e mamãe, que é o preço unitário, a gente trabalha com ele há muito tempo. Esses contratos, a companhia do metrô, ela tem uma área de projeto funcional que define as diretrizes das linhas baseado numa pesquisa origem-destino, que isso é fundamental você ter. Quem vai para onde, para você saber onde que você vai colocar suas linhas. É contratada uma empresa para detalhar o projeto funcional. Aí a gente contrata uma empresa que faz o projeto básico. Tá? No metrô a gente já define as diretrizes de engenharia do projeto básico. Esse projeto é contratado por uma empresa que detalha esse projeto, calcula, elementos finitos, tudo. Esse projeto básico é feito um pacote, é colocado em concorrência. Aí a gente contrata uma empresa para fazer o executivo. Isso é o padrão que a gente vem praticando. Projeto executivo e uma empreiteira. E aí a gente tem uma área só de gerenciamento de obra no metrô, que acompanha a implantação da obra. Tá? Agora, a linha 4 já foi diferente, foi um contrato turnkey. A gente fez todo esse processo até o final do básico. No final do básico, a gente pôs em concorrência, preço fechado. Eles tocaram tudo. Trocaram o projeto executivo, trocaram o gerenciamento, tocaram a obra, tocaram tudo. O metrô não deu palpite no projeto executivo. Tá?
É claro que ele tinha marcos de regulação, de qualidade, de se estava implantando direito, teve vários marcos. Agora, foi um processo muito difícil para a gente, muito doloroso, tanto para a gente como para os empreiteiros, porque ninguém sabia trabalhar muito bem desse jeito. E eu não vou dizer que sabemos ainda. Agora, a PPP já é outra conversa. Para nós, a primeira PPP é linha 6, nós estamos fizemos um estudo muito detalhado, que não é suficiente, do que exigir da obra pronta sem você dar nada para o cara. É outra conversa. Tá? Agora, a tendência é que o projeto executivo fique na mão da construtora, a gente faça o projeto básico e o projeto executivo fique na mão da construtora. A linha 2 deve ficar na mão da construtora com o nosso gerenciamento, da companhia do metrô mesmo. As PPP já não, aí vai ter que ter um grupo só de avaliação do projeto como um todo, porque ele vai ficar ainda 20 anos na mão do concessionário, que é o mesmo que vai construir. Tá? Não sei se respondi. As próximas duas perguntas são para o geólogo Hugo. Esta vem do Cláudio Aguiar. Cadê o Cláudio? Lá na esquerda. Desculpe. Por que, ao invés de fazer o rebaixamento, não se usa o método de congelamento por nitrogênio? Porque é inviável. Porque é caro demais. Não tem quem faça. Se você for fazer uma estação de metrô congelando, não tem fábrica de nitrogênio no Brasil para te fornecer nitrogênio suficiente para um congelamento desse. Tá? Um congelamento desse, aí você já não faz com nitrogênio. Você faz com salmoura. Você faz um sistema de refrigeração com circulação de salmoura. Já tentamos usar, já especificamos, já orçamos, é inviável. Só em casos muito localizados, e não é tão simples assim, não é que congelou. Precisa ter uma quantidade máxima de água também. Ela provoca levantamento no terreno. Não temos essa tecnologia e toda vez que fomos atrás era muito caro e não tinha quem fizesse. Já foi feito alguns casos em São Paulo, a Este já fez, mas mesmo no exterior é muito raro a utilização de congelamento. A nossa penúltima pergunta, porque eu acredito que ainda vão vir mais perguntas, também para o geólogo Hugo, do professor Eduardo Salamuni, geólogo da Universidade Federal do Paraná. Oi, Salamuni, tudo bem? Tivemos junto no evento Twin Cities em São Paulo. Como tem sido retirado o material escavado do sul de São Paulo? Como tem sido transportado e de onde localiza o Botafora? Bom, retirado dos NATMs com dumpers, caminhões, tá? Transportado por caminhões para os Botaforas. Das tuneladoras, as duas últimas obras, a linha 5 e a linha 4, por correia transportadora, sai da frente da escavação por correia transportadora, vai até um depósito intermediário naquele canteiro que eu falei para vocês que tem que ser grande. Daquele canteiro é colocado em caminhão e vai para o Botafora. O Botafora, nós temos vários Botaforas que a gente usa, alguns esgotam, outros a CETESB não deixa jogar mais. Recentemente a gente está jogando no Botafora na cava de Carapicuíba, que era uma cava de mineração, tá? Tá jogando lá do Botafora das tuneladoras. Agora, a NATM depende, porque geralmente não são tão grandes, então tem vários outros Botaforas. Agora, Botafora é um problema seríssimo, porque é todos do mesmo dono, o cara cobra o que ele quer, ele aceita você ou não, se ele quiser, é um problema sério, Botafora. Esse é um problema grave, vocês vão ter que trabalhar bastante com Botafora, não é tão simples não. Agora, se for material contaminado, não está vindo mais para Curitiba, não estamos jogando lixo de São Paulo mais aqui, não. Está indo para Paulínia para coprocessamento, tá? A próxima é do Luiz Carlos Soares, está lá o Soares, e se dirige a ambos os apresentadores. Bom, permitam-me, eu leio então. Qual a sua opinião, ou qual a opinião de vocês, a respeito da concorrência sob o critério somente de preço... Somente preço... por critérios sobre... E não técnica de preço. Então, quem é o primeiro? Vamos lá, Vinícius. Tudo bem. Considerando que existem as incertezas associadas a esse tipo de empreendimento, e considerando que a alternativa
eu entendo ela como sendo um diferencial de engenharia, alternativa construtiva, você ter condições diferentes, você ter, na questão da escavação dos poços, por exemplo, você poder fazer em estacas secantes, você poder fazer só em projetado com tela, você poder fazer com alternativas diferentes às contenções. Eu entendo isso até como diferencial de engenharia, no sentido de que você promover essas diferenças, ainda que num custo maior, sejam interessantes para prover, para dar condição de um empreendimento de maior qualidade. Eu sou, para caso de túneis, eu sou muito favorável à implementação de técnica e preço, apesar das dificuldades legais que isso acaba trazendo. Então, isso seria abrir também uma possibilidade de colocar em xeque uma série de decisões dos contratantes. Eu entendo que a Lei 8666 ela não termina com esses 3 dígitos à toa. Ela é extremamente complexa nesse sentido, porque a incerteza associada a esse tipo de empreendimento ela acaba limitando uma série de coisas. Você tem, quando você tem a necessidade de construir um empreendimento como esse, ainda que você tenha sondagens de 25, de 30, de 40 em 40 metros, existe a região interpolada, ou seja, existe aquela incerteza inevitável e inerente a esse processo. Diante dessa incerteza, como você ter uma planilha que fecha? Como você garantir que o construtor tem o resultado esperado? Como você garantir que a sociedade tem o resultado esperado? Se de algum modo a gente puder compatibilizar técnica e preço, é preciso achar um modelo adequado para fazer isso, eu entendo como sendo a solução. Sim, eu apoio. Eu entendo só que a gente precisa achar o modelo adequado para chegarmos nisso. O metrô de São Paulo já tem alguns casos de aplicação de técnica e preço, tá? Mas não é muito fácil, porque se você coloca algumas barreiras técnicas, sempre vai ter alguém da parte jurídica que fala, mas isso não pode, porque fere a lei 8666. É complicado, mas infelizmente, nós estamos conseguindo devagarzinho melhorar isso. Agora, eu vejo que um exemplo muito interessante da técnica e preço, vocês podem ter oportunidade de procurar, quem quiser eu posso mandar artigo, do metrô de Copenhague. Os caras fizeram, um processo licitatório, que claro, não dá para fazer com 8666, mas ele tem várias etapas, várias barreiras. Então, assim, você tem um projeto diretriz que o órgão que quer fazer o metrô coloca em licitação. Os vários participantes do certame, eles apresentam as suas propostas, ainda sem custo, de engenharia, tá? Onde considera só engenharia, risco, tudo isso. Eles colocam essa. Dessas propostas, o órgão contratante, ele faz uma peneira e pega o que tem de melhor todas elas. Tá? As melhores propostas são classificadas para a próxima etapa. As piores são desclassificadas. Aqueles que se classificaram têm direito a pegar aquela proposta geral e fazer uma nova proposta. Fazem uma nova proposta. De novo, os melhores continuam, o pior cai fora. Só no final, que já tem um projeto que é quase consenso de todos, aí sim vem o preço. E aí se entra só o preço. Metrô de Copenhague, agora com uso intenso de gestão de risco. Não tem jeito. Qual que é a obra? Um exemplo interessante que a gente teve de gestão de risco foi a escolha da posição da estação Higienópolis da linha 6. A gente tinha 5 posições. Uma encostada na linha 4. Outra 200 metros da linha 4. O que nós fizemos? Nós estudamos cada uma delas, colocamos o preço em todas elas e vimos o custo do risco. O custo do risco é um conceito importante. Se acontecer, o que pode acontecer? Pode acontecer isso, isso, isso. Quanto custaria isso? X. Então você tem uma barrinha de custo e uma outra barrinha vermelha de custo de risco. Adotamos a solução não a mais barata. Adotamos aqui o custo, mais o custo de risco era mais barato. Não, mas isso a gente usa isso, a gente tem um sistema que tem que ter currículo de tal coisa, mas não garante nada, porque hoje as empresas, muitas delas, não têm corpo técnico.
Ele pega o teu currículo emprestado, o dele, entrega lá, você fala, só tem fera aqui. Na hora de fazer o projeto, põe outro cara. Então é muito difícil controlar isso. Muito obrigado. Temos mais uma questão que foi recebida antes do término do nosso prazo regulamentar. É do Lineu Tomás. Lineu, onde se encontra? Aqui. A pergunta do Lineu. Lineu é advogado. A pergunta dele: como fica o valor de 1 bilhão destinado à mesa? Respondo eu, então. Como fica o valor de 1 bilhão de reais destinados a fundo perdido para o metrô projetado pelo IPUC? Lineu, como você pode ter visto, este é uma parte do nosso seminário dedicado única e exclusivamente à questão técnica. Nós teremos, na sequência, mais 2 rodadas de palestras e depois debates da ordem política. Gostaria que o senhor guardasse a sua pergunta e aí fizesse a pergunta, ela é pertinente, e fizesse a pergunta daí ao pessoal que vai estar mais aprimorado para dar essa resposta, já que nossos convidados, um é de São Paulo, o metrô de São Paulo, o professor Vinícius é da academia, e eu, com certeza, não teria condições de responder sobre o fato. Pode ser assim? Muito obrigado, então, pela sua compreensão. Recebemos também 2 questões, a do Tiago. Onde está o Tiago? Tiago, muito obrigado. Sua questão será respondida por ambos através do seu e-mail. Pode ser assim? Eu passo, então, para eles a pergunta. E também a do Fabrício. É isso, Fabrício Sesbi? Está lá, muito obrigado, Fabrício. Da mesma maneira, estou encaminhando aqui ao geólogo Hugo para que ele possa fazer a sua pergunta. Peço desculpas em função do nosso cumprimento de horário. Como engenheiros, como técnicos, horário para nós tem que ser uma coisa muito importante. Muito bem. Tivemos, então, a apresentação de 2 palestras, né, que se completaram, mostrando o estado da arte que envolve o tema metrô em Curitiba, apresentado muito bem pelo professor Vinícius, a quem agradeço a sua presença, em nome do CREA Paraná, em nome do Instituto de Engenharia do Paraná e também em nome do SENGE Paraná. E a outra, mostrando a tecnologia existente mundialmente e também aquela já aplicada com a experiência bem-sucedida do metrô da nossa cidade de São Paulo, né, a maior capital do país, a maior cidade da América do Sul, e que, com certeza, pelas palavras apresentadas pelo geólogo Hugo, está muito bem representada no que diz respeito à tecnologia para a produção desses nossos monstros subterrâneos. As perguntas foram, como todos notaram, heterogêneas, o que demonstra a preocupação da sociedade paranaense, do público aqui presente, com relação ao tema metrô em Curitiba. E também demonstram o longo caminho que nós temos que percorrer debatendo este assunto. Este é só um primeiro passo. Pelos expositores, ficou claro que não se pode pensar em termos de projeto básico que vem ao longo do tempo demonstrando a fragilidade que é em termos de aplicação técnica e também como um elemento sugador de verbas públicas. Exemplos disso nós temos pelo Brasil afora, e o que mais vem a ser comentado ultimamente, por exemplo, a questão da transposição do São Francisco. Isso demonstra, então, que para a implantação nós precisamos sim de projetos executivos, amplamente detalhados, com participação multiprofissional. Em nome do CREA Paraná, em nome do IEP, em nome do SENGE, agradeço a presença dos apresentadores e daqueles do público que participaram com as perguntas, com as 2 dezenas de perguntas que foram feitas, bem como a presença de todos os senhores aqui que dedicaram uma parte da sua manhã para colaborar com a cidade de Curitiba. Muito obrigado a todos.